Aqui estamos mais uma vez, meus amigos, para o nosso estudo em grupo. Estamos lendo nos domínios da mediunidade. Hoje vamos ver o capítulo 13, Pensamento e Mediunidade. O silêncio se fez profundo e respeitoso. O grupo esperava a mensagem terminal. Senti que o ambiente se fizera mais leve, mais agradável. Sobre a cabeça de Dona Celina apareceu o brilhante feixe de luz. Desde esse instante, vimos-la estática, completamente desligada do corpo físico, cercada de azulinhas e radiações. Admirado com o belo fenômeno, enderecei um gesto de interrogação ao nosso orientador, que explicou sem detença. Nossa irmã Celina transmitirá a palavra de um benfeitor que, apesar de ausente daqui, sob o nosso ponto de vista espacial, entrará em comunhão conosco através dos fluidos teledinâmicos que o ligam à mente da médium. Mas isso é possível? Indagou Hilário discretamente. Aulus ponderou de imediato. Lembre-se da radiofonia e da televisão, hoje realizações amplamente conhecidas no mundo. Um homem de cidade grande, de cidade a cidade, pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, desde que ambos estejam em perfeita sintonia, através do mesmo comprimento de onda. Celina conhece a sublimidade das forças que a envolvem e entrega-se confiante, assimilando a corrente mental que ela solicita. Irradiará o comunicado lição automaticamente, qual acontece na psicofonia sonambúlica. Porque o amigo espiritual lhe encontra as células cerebrais e as energias nervosas, quais teclas bem ajustadas de um piano harmonioso e dócil. O assistente emudeceu de súbito, fixando o olhar no jato de safirina luz que se fizera mais abundante a espraiar-se em todos os ângulos do recinto. Contemplei os circunstantes. O rosto da médium refletiu uma aventura misteriosa e ignorada na terra. O júbilo que a possuía como que contagiara todos os presentes. Dispunha-me a prosseguir observando, mas a destra do assistente tocou-me de leve, recordando-me a quietude e o respeito. Foi então que a voz diferenciada de Dona Celina ressoou, clara e comovente, mais ou menos nestes termos. Meus amigos, começou a dizer o instrutor que nos acompanhava ao trabalho de longa distância, guardemos a paz que Jesus nos legou, a ficha que possamos servi-lo em paz. Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem. Emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sobre as trevas do mal. A lei divina é o bem de todos. Colaborar na execução de seus propósitos sábios é iluminar a mente e clarear a vida. Opor-lhe entraves a pretexto de acalentar caprichos perniciosos é obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. É indispensável ajuizar quanto à direção dos próprios passos, de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação e a dor do arrependimento. Nos domínios do espírito não existe a neutralidade. Evoluímos com a luz eterna, segundo os desígnios de Deus, ou estacionamos na treva, conforme a indébita determinação do nosso eu. Não vale encarnar-se ou desencarnar-se simplesmente. Todos os dias as formas se fazem e se desfazem. Vale a renovação interior, com acréscimo de visão, a fim de seguirmos à frente, com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorsos, referta de ambições desvairadas ou denegrida de aflições, não pode senão atrair forças semelhantes que as encadeiam a torvelinos infernais.
A obsessão é sinistro conúbio de mente com o desequilíbrio comum às trevas. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria. E quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos aproximam-se de nós, pelas mostras de nossos pensamentos. Se persistimos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídas pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Imaginar é criar. Toda a criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Quem apenas mentalize angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento? Um viciado entre os santos não lhes reconheceria a pureza, de vez que, em se alimentando das próprias emanações, nada conseguiria enxergar senão as próprias sombras. Quem vive a procurar pedras na estrada, certamente não encontrará apenas calhaus subservientes. Quem se detenha indefinidamente na medição de lama está ameaçado de afogamento no lodo. O viajante, fascinado pelos sarçais à beira do caminho, sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato inculto. Vigiemos o pensamento, purificando o trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a guilheta capaz de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Pelo pensamento, escravizamos a troncos de suplício infernal, sentenciando-nos por vezes a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. A mediunidade torturada não é senão um enlace de almas comprometidas em aflitivas provações dos lances do reajuste. E para abreviar o tormento que flagela de mil modos a consciência reencarnada ou desencarnada, quando nas grades expiatórias é imprescindível atender à renovação mental, único meio de recuperação da harmonia. Satisfazer-se alguém com um rótulo em matéria religiosa, sem qualquer esforço de sublimação interior, é tão perigoso para a alma quanto deter uma designação honorífica entre os homens de menosprezo pela responsabilidade que ela impõe. Título de fé não constitui meras palavras, acobertando-nos deficiências e fraquezas. Expressam deveres de melhoria a que não nos será lícito fugir sem agravo de obrigações. Em nossos círculos de trabalho, desse modo, não nos bastará o ato de crer e convencer. Ninguém é realmente espírita à altura desse nome, tão só porque haja conseguido a cura de uma escabiose renitente com o amparo de entidades amigas. E se decida por isso a aceitar a intervenção do além-túmulo na sua existência. E ninguém é médium na elevada conceituação do termo somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos, de conformidade com os princípios superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concretizar-lhes a essência em nossa estrada por intermédio do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. Não bastará, portanto, meditar a grandeza de nosso idealismo superior,
É preciso substancializar-lhes a excelsitude em nossas manifestações de cada dia. Os grandes artistas sabem colocar a centelha do gênio numa simples pincelada, num reduzido bloco de mármore ou na mais ingênua composição musical. As almas realmente convertidas ao Cristo lhes refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes, ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Convicção de imortalidade, sem altura de espírito que lhes corresponda, será projeção de luz no deserto. Mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida, não tereis senão a escura corrente da viciação. Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso é imperioso construir canalização adequada. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Para atingir esse aprimoramento ideal, é imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio. Ser-lhe-á indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo um material de pavimentação da sua própria senda. A comunhão com os orientadores no progresso espiritual no mundo, através do livro, nos enriquece o conhecimento, acentuando-nos o valor mental. E a plantação de bondade constante traz consigo a colheita da simpatia, sem a qual o celeiro da existência se reduz à furna de desespero e desânimo. Não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Irmãos ignorantes ou irresponsáveis enxameiam, como é natural, todos os departamentos da Terra, em vista da posição evolutiva deficitária em que ainda se encontram nas coletividades do planeta, e muitas vezes sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita. Milhares de almas, despidas do envoltório denso, praticam o vampirismo junto dos encarnados, invigilantes, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas às sensações do campo físico, das quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilharem. Toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmos. Isso é demasiado claro em todos os planos da natureza. Não há frutos nas árvores nascentes. A madeira, não desbastada, é incapaz de servir com eficiência ao santuário doméstico. A areia movediça não garante a sustentação. Não se faz luz na candeia sem óleo. O carro não transita com êxito onde a picareta ainda não estruturou a estrada conveniente. Como esperardes o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas combinações da vida? Que mensageiro do céu fará fulgir a mensagem celestial em nosso entendimento, quando o espelho de nossa alma jaz denegrido pelos mais inferiores dos interesses? Em vão buscaria a estrela retratar-se na lama de um charco. Amigos, pensemos no bem e executemo-lo. Tudo o que existe dentro da natureza é a ideia exteriorizada. O universo é a projeção da mente divina, e a Terra, qual a conheceis em seu conteúdo político e social, é produto da mente humana.
Civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento através das quais envolvemos incessantemente para esferas mais altas. Atentemos, pois, para a obrigação de autoaperfeiçoamento. Sem compreensão e sem bondade, irmanar-nos-emos aos filhos desventurados da rebeldia, sem estudo e sem observação, demorar-nos-emos indefinidamente entre os infortunados imponentes da ignorância. Amor e sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Escalemos o plano superior, instilando pensamentos de sublimação naqueles que nos cercam. A palavra esclarece, o exemplo arrebata. Ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. Cristo é a meta de nossa renovação. Regenerando a nossa existência pelos padrões dele, reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. Meus amigos, crede, o pensamento puro é operante, é a força que nos arroja do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. Procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Saibamos refletir a glória e o amor, a fim de que a luz celeste se espelhe sobre as almas, como o esplendor solar se estende sobre o mundo. Comecemos nosso esforço de soerguimento espiritual desde hoje, e amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Meus amigos, meus irmãos, rogando a Jesus que nos ampare a todos, deixo-vos com até breve. A voz da médium emudeceu. Sensibilizados, reparamos que no alto se é parado um jorro brilhante. Raul Silva, em prece curta, encerrou a reunião. Enlaçamo-nos Clementino às despedidas. Voltem sempre, convidou-nos gentil. Sim, sim, continuaríamos aprendendo. E lado a lado, com o nosso orientador, retiramo-nos felizes, como quem sorver a água viva da paz na taça da alegria. Meus amigos, essa mensagem recebida equivale a tudo que nós já lemos até aqui, das obras de André Luiz. Está tudo condensado aí. Não é verdade? Releiam, vejam como tudo está ali condensado. Precioso capítulo, como todos, mas esse eu destaco. Impressionante. Mas vamos às observações que eu fiz durante o estudo. A médium transmitirá a mensagem de benfeitor que está distante da casa espírita. Entrará em comunhão conosco através dos fluidos teledinâmicos que o ligam à mente da médium. Mesmo na psicografia, o espírito pode estar à distância, desde que o médium tenha afinidade com o espírito que transmite o conteúdo. Isso atualmente já é muito comum. Não é preciso que o espírito se desloque do seu local e venha até aqui, incorpore no médium para fazer uma psicografia, um livro, uma coisa que seja. A conexão já é à distância, na maioria dos casos, quando o médium é preparado e afinizado com o orientador que vai transmitir o conteúdo. Segundo, sempre os pensamentos. Nossos pensamentos geram nossos atos geram pensamentos nos outros. Ou seja, é uma reação em cadeia. Esses outros geram em outros e assim por diante. Por isso é tão importante bem pensar. E é importantíssimo o que foi dito, eu não sei se eu vou comentar adiante, porque eu fiz isso há muitos meses, mas nós somos responsáveis pela situação do planeta, da cidade onde a gente vive, porque a gente pensa uma coisa, a gente lê uma notícia desagradável, a gente pensa aquilo, a gente irradia aquilo, outros captam e essa onda mental vai crescendo, crescendo, crescendo. Então nós precisamos nos ligar o mínimo possível em coisas negativas. Se a gente ler uma notícia, procurar não vibrar com aquilo, não se emocionar com aquilo, porque nós estaremos contribuindo com o caos em que já vivemos. É difícil? Lógico, sabemos que é difícil. Mas, como eu sempre digo, tudo é treino nessa vida.
vamos nos esforçar um pouquinho, já é uma contribuição. Vamos seguir. Nossos pensamentos e ações atraem espíritos que tenham afinidades com as nossas ações e pensamentos. Milhares de almas despidas do envoltório denso praticam o vampirismo junto aos encarnados invigilantes, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas às sensações do campo físico, das quais não se sentem com suficiente coragem para desvencilharem. É o que nós temos estudado em todos esses nossos livros. Nós atraímos os nossos obsessores e os nossos protetores, segundo a forma de pensamento. Não é aquele momento de alguns minutos que você faz uma prece, não. É o dia inteiro. Isso é importante, o dia inteiro estamos atraindo pessoas encarnadas ou desencarnadas, segundo a nossa fonte de transmissão. O que nós pensamos o dia inteiro? A gente vive criticando os vizinhos, as pessoas conhecidas, nós entramos em conflitos políticos, acalorados, são os amigos que a gente atrai. Então, não poderemos reclamar, não é? Temos o que pedimos. Simples assim. Deixo aqui meu e-mail, a forma de fazer contato, partilhem comigo, contem o que vocês acham, discordem do que eu disse. Por ser um estudo em grupo, eu dependo de vocês. Um abraço e até o próximo capítulo.